Olá, alunos do curso de Cálculo 2. Nós vamos começar agora uma série de 2 aulas em que nós vamos estudar testes de convergência. Essa é a primeira parte dessas aulas de testes e essa aula também será dividida em 2 partes. Muitas vezes é difícil nós calcularmos a soma de uma série. Nem sempre uma série convergente é simples de nós obtermos a soma dessa série. Mas na grande maioria das vezes, nós estamos interessados apenas em saber se uma série ela converge ou não, sem necessariamente saber a sua soma quando ela de fato converge. E existem várias maneiras, várias ferramentas que nos ajudam a determinar a convergência ou divergência de uma série. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas ferramentas. O primeiro teste que nós vamos estudar é o teste da integral. Para a gente entender esse teste, vamos primeiro olhar para esse exemplo. Na verdade, 2 exemplos. Esse primeiro exemplo é o seguinte. Vamos considerar a série 1 sobre n ao quadrado. Então, nós temos a série aqui, cujo termo geral é 1 sobre n ao quadrado, com n de 1 a infinito. Muito bem, então temos a expansão aí dessa série, 1 sobre 1 ao quadrado, mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado e assim por diante. Percebam que se eu tomo a função f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado, quando o x é um número natural, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, f de x, f desses números naturais, a imagem desses números naturais, são os termos da minha série. E quando eu vou representar aí como está nessa figura, o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, pelo menos um pedaço dele, né, quando x é positivo. E percebam o seguinte, eu vou desenhar retângulos, que são esses retângulos azuis, de base 1 e altura 1 sobre x ao quadrado. Então, o primeiro retângulo tem base 1, vai do 0 até 1, e a altura dele é 1 sobre 1 ao quadrado. O segundo retângulo, a base dele também é 1, vai de 1 até 2, e a altura desse retângulo é 1 sobre 2 ao quadrado. O terceiro retângulo, a mesma coisa. A base é 1, a altura é 1 sobre 3 ao quadrado. Percebam, então, que a área de cada um desses retângulos de base 1, a área de cada um dos retângulos, é dado por um termo da minha série. Então, o primeiro retângulo, a área é 1 sobre 1 ao quadrado, o segundo retângulo, a área é 1 sobre 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. O que acontece? Se a gente exclui o primeiro retângulo, o de área 1, se a gente exclui o primeiro retângulo e considera do segundo retângulo em diante, percebam que a soma das áreas de todos os retângulos, todos, até infinito, a soma das áreas de todos os retângulos é menor do que a área abaixo do gráfico. Ou seja, abaixo do gráfico 1 sobre x ao quadrado. O que significa, então, que se essa integral de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado, se essa integral imprópria convergir, ou seja, se a área abaixo do gráfico for finita, a área dos meus retângulos também vai ser finita. Mas se a área dos meus retângulos é finita, significa que a minha série converge, porque ela é uma soma finita. Por quê? Porque a área dos retângulos é menor do que a área abaixo do gráfico. Então, percebam que se nós mostrarmos que a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado convergir, o mesmo vai acontecer com a nossa série. Lembrem que eu excluí a área do primeiro retângulo, mas o primeiro retângulo tem área 1. Então, assim, acrescentar um termo numa série, não altera a natureza dela. Ou seja, se você soma ou subtrai um número finito de termos de uma série, ela continua, se ela é divergente, ela continua divergindo, se ela é convergente, ela continua convergindo. Então, esse retângulo que eu desconsiderei não vai fazer diferença. Então, vamos lá.
Então, percebam que se eu mostrar que a integral imprópria de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado, se essa integral imprópria converge, então a área abaixo do gráfico 1 sobre x ao quadrado de 1 até infinito, essa área é finita, e, portanto, a minha série também vai convergir. Mas essa integral imprópria, nós já calculamos ela, e a gente sabe que ela converge, e essa integral vale 1. Então, significa que a área dos retângulos, ela é a área dos retângulos, que é a soma da minha série, que a área dos retângulos, ela é menor do que a área do primeiro retângulo, que é 1, mais mais a integral imprópria, que é a área abaixo do gráfico. Então, significa que a área de todos os retângulos é menor que 2. Mas a área dos retângulos é justamente a minha série. Então, isso significa que a minha série converge. Percebam que eu não estou falando que a soma da minha série é 2. Eu estou falando que ela converge. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que esse teste da integral, eu vou frisar isso daqui a pouco, mas vai que eu esqueço. O teste da integral ele não te dá a soma da série quando ela convergir. Ele só diz se a série converge ou diverge. Que é o que está falando aí no último pedaço do slide. A soma de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n quadrado, a minha série ela é menor que 2. Eu não estou falando que ela é igual a 2, ela é menor que 2. Então, como ela é menor que um número, eu sei que ela converge. Por outro lado, se a gente considera essa série 1 sobre raiz de n, e eu desenho o gráfico aí da função 1 sobre raiz de x, fazendo o mesmo esquema da área dos retângulos, percebam que a área dos retângulos, a soma da área dos retângulos aí em azul, ela é maior do que a área abaixo do gráfico da função 1 sobre raiz de x, de 1 para frente. Então, percebam que se eu mostrar que então a área dos retângulos é maior que a área abaixo da curva. Se eu mostrar que a integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre raiz de x dx, se eu mostrar que essa integral imprópria diverge, significa que a área abaixo da curva é infinita. Mas se a área embaixo da curva é infinita e a área dos retângulos é maior que essa área abaixo da curva, então a soma das áreas desses retângulos também é infinita. Mas percebam, mais uma vez, que a área da soma desses retângulos é justamente a soma da minha série. Então, eu estou falando que a minha soma, que a minha série, essa soma infinita, é maior que alguma coisa que já é infinito. Então, óbvio que ela só pode ser infinita. Então, essa série diverge. E, de fato, essa integral aqui, ela é divergente. Essa integral, nós já vimos lá, essa integral, ela é divergente. Ela é uma integral P divergente. Então, como a integral diverge, a área dos retângulos é infinita e, portanto, a série também é infinita, ou seja, ela é divergente. Então, esses dois exemplos, eles servem para nos motivar ao uso do teste da integral. E o teste da integral diz o seguinte. Se eu tenho uma função que ela é contínua, positiva e decrescente, do 1 para frente, a gente vai ver que não precisa ser necessariamente do 1 para frente, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas se ela é decrescente num intervalo que vai de algum número até infinito, e mais ainda, o termo geral da minha série, o termo geral AN da minha série, é f de n, onde n é um natural, se é satisfeita essa condição, da mesma forma que foi satisfeita nos exemplos, se a minha integral, o que acontece é o seguinte, se a minha integral imprópria converge, a minha série converge. E se a integral imprópria diverge, a minha série diverge. Que foi exatamente o que aconteceu nos exemplos que nós vimos. Muito bem. Como eu disse, o teste da integral, eu não preciso começar ele com o n igual a 1, como está no enunciado. Por exemplo, se eu for testar a convergência dessa série aí, de n igual a 4 até infinito, de 1 sobre n menos 3 ao quadrado, eu vou começar usando, vou começar
o estudo da convergência fazendo o cálculo da integral imprópria de 4 até infinito de 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Certo? Eu não preciso necessariamente começar do 1. Mas o que a gente tem que observar é começar do termo correto. Certo? Tem que tomar cuidado para não calcular na hora do cálculo da integral. E também não é necessário que a função seja sempre decrescente. O que a gente precisa é que ela seja decrescente a partir de um determinado ponto. Então, se num pedacinho ela não for decrescente, não tem problema. Eu vou descartar inicialmente esse pedacinho que ela não é decrescente, vou usar o teste da integral na parte que ela é decrescente e depois eu analiso o que acontece nesse pedacinho que ficou de fora. Porque esse pedacinho que ficou de fora vai corresponder a um número finito de termos da minha série. E mais uma vez, um número finito de termos não interfere na natureza da série. Muito bem. Então vamos ver esse primeiro exemplo aí. Vamos testar a convergência ou divergência dessa série. Então essa é a série 1 sobre n ao quadrado mais 1. Com n igual a 1 até infinito. Vamos testar a convergência dessa série. Bom, eu quero aplicar o teste na integral, então eu tenho que ver qual é a função que eu vou usar. A função que eu vou usar é a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa é uma função contínua. Ela é contínua no intervalo de 1 até mais infinito. Por que eu peguei aqui de 1 até mais infinito? Ela é contínua na reta toda, mas por que eu peguei só nesse pedaço? Porque minha série começa do n igual a 1. E ela é decrescente. Vocês podem verificar isso, mostrar que é decrescente. Se eu pego um x1 maior que x2, como ela é decrescente, a gente tem que mostrar que f de x1 é menor que f de x2. Vocês podem fazer esse testezinho aqui, que vocês verificam que, de fato, f é decrescente. Eu vou deixar para vocês de exercício e verificar isso. Muito bem. Para eu determinar, então, se a minha série converge ou diverge, eu preciso determinar se a minha integral imprópria de 1 até infinito de 1 sobre x² mais 1 dx, eu preciso determinar se essa integral imprópria converge ou diverge. Bom, pela definição, essa integral imprópria é o limite de t tendendo ao infinito da integral de 1 até t de 1 sobre x² mais 1 dx. Muito bem. Isso é o limite de t tendendo ao infinito. A primitiva de 1 sobre x² mais 1 é arcotangente de x. Então, é arcotangente de x avaliado de 1 até t. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é limite de t tendendo ao infinito de arcotangente de t menos arcotangente de 1. Certo? Muito bem. Isso aqui, então, é o limite de t tendendo ao infinito de arcotangente de t. Arcotangente de 1, qual é o ângulo cuja tangente dá 1? Π sobre 4. Π sobre 4, então é esse limite. O limite de arcotangente de t, quando t vai para infinito, é π sobre 2. Certo? Eu já fiz o gráfico da função arcotangente aqui para vocês, e ela tem duas assíntotas horizontais, em menos π sobre 2 e π sobre 2. Quando t vai para menos infinito, ela vai para menos π sobre 2. Quando t vai para mais infinito, t vai para π sobre 2. Então, esse limite aqui é π sobre 2 menos π sobre 4, e isso é π sobre 4. Muito bem. A minha integral imprópria converge. Então, a integral de 1 até infinito de 1 sobre x² mais 1 dx é igual a π sobre 4. Então, ela é convergente. E a gente viu pelo teste da integral que se a integral imprópria é convergente, isso implica
que a minha série 1 sobre n² mais 1 também é convergente. Não posso afirmar que a soma da minha série é π sobre 4. Não posso afirmar isso. Eu não sei quanto vale essa soma. Eu só sei que a minha série é convergente. Muito cuidado. Um exemplo muito importante de séries que a gente tem que ter em mente a todo momento são as séries que nós chamamos de séries P. E elas recebem esse nome justamente porque nós vamos determinar a convergência e a divergência dela utilizando aquelas integrais P das integrais impróprias que nós já vimos. Muito bem, esse exemplo diz assim: ele quer que a gente determine quais são os valores de P para que a série 1 sobre n elevado a P seja convergente. Então, eu tenho a minha série 1 sobre n elevado a P, com n indo de 1 até infinito. E eu quero determinar quais são os valores de P que faz essa série convergir. Muito bem. Percebam primeiro, eu vou fazer o caso com P menor ou igual a zero. Para o caso P menor ou igual a zero, a gente tem que o limite do termo geral 1 sobre n elevado a P com n tendendo ao infinito, esse limite aqui, ele não é zero, certo? Ele é diferente de zero. Por quê? Se o P for negativo, esse limite aqui ele vai ser infinito. E se o P for zero, esse limite vai ser 1. De qualquer forma, o limite do termo geral para P menor ou igual a zero é diferente de zero. E a gente já sabe que se nós temos uma série cujo limite do termo geral é diferente de zero, essa série é divergente. Então, essa série com P menor ou igual a zero é divergente. Então, significa que a série 1 sobre n elevado a P diverge com P menor ou igual a zero. Muito bem. Vamos analisar agora o caso em que o P é estritamente maior ou igual a zero, estritamente maior que zero. Nesse caso, a gente vai considerar a função f de x é igual a 1 sobre x elevado a p. No intervalo de 1 até mais infinito, essa é uma função contínua, claro, porque o único número que dá problema aqui é o zero, e ele está fora do intervalo, e é um quociente de funções contínuas. E mais ainda, essa é uma função decrescente nesse intervalo. Deixo para vocês verificarem, vocês podem usar a definição, ou podem usar o teste da primeira derivada, mostrando que a primeira derivada é negativa nesse intervalo. Fica a critério de vocês mostrar que essa função, como vocês vão mostrar que essa função é decrescente, mas ela é. Muito bem. Então, eu estou nas condições de aplicar o teste da integral. Muito bem. Então, para eu aplicar o teste da integral, eu preciso calcular a integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a p dx. E essa integral, a gente já sabe que ela converge se o p for maior que 1. E ela diverge se p é menor ou igual a 1. Certo? Então, dentre os p's positivos, a minha integral só converge se o p for maior que 1. Se o p estiver entre 0 e 1, contando 1 inclusive, ela diverge. E a gente já sabe que se a integral converge, a série converge, se a integral diverge, a série também diverge. Então, isso significa que os únicos valores de p em que a integral imprópria converge são os valores em que p é maior que 1. Muito bem. Então, qual é o resumo da ópera? Bom, então, se a integral... Qual é o resumo da ópera aqui, né? A integral 1 sobre n elevado a p, n igual a 1 infinito, essa série ela converge quando a integral converge. Quando isso acontece? Se o p for maior que 1. E ela diverge caso contrário. Então, ela diverge se p for menor ou igual a 1. Isso aqui vocês têm que ter em mente sempre. Esse resultado ele vai ser muito, muito importante
quando nós estudarmos os critérios de comparação, certo? Então, esse resultado é muito, muito, muito importante. Tenham sempre ele em mente. Muito bem, eu coloquei no slide, por exemplo, a série 1 sobre n ao cubo. Essa é uma série P com P igual a 3. Bom, com P igual a 3, como 3 é maior que 1, a série diverge. Então, 1 sobre n ao cubo é uma série divergente. Já, por exemplo, 1 sobre n elevado a 1 terço, essa é uma série P com P igual a 1 terço. 1 terço é menor que 1, isso significa que essa é uma série divergente. Muito bem. E lembrando, uma série muito importante, a série harmônica 1 sobre n. Essa série ela é divergente. Aqui a gente pode verificar divergente. Nossa, está difícil escrever divergente. Ela é uma série divergente. Ela é uma série P com P igual a 1, portanto, divergente. Muito, muito, muito cuidado com a série harmônica. Ela não converge, pelo amor de Deus, ela diverge. Nunca confundam isso. O limite no termo geral é zero, mas ela é uma série divergente. Muito bem, eu já falei isso, mas não custa ressaltar. A gente não pode, a partir do teste da integral, falar, olha, se o valor da integral é tanto, por exemplo, 5, eu não posso falar que a soma da série é 5. Eu só posso falar que a série converge. Eu não posso falar que o valor da soma é 5. Muito cuidado, o teste da integral, ele só te diz a natureza da série, se ela é convergente ou divergente. Se ela converge, o teste da integral não te diz qual o valor da soma, certo? Muito cuidado com isso. Próximo exemplo é para determinar se essa série, a série com n de igual a 1 até infinito, de Ln de n sobre n, quanto n, determinar se essa série Ln de n sobre n converge ou diverge. Muito bem. Eu quero usar o teste da integral. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, eu preciso saber se a função f de x que eu vou usar aqui, que vai ser quem? Ln de x sobre x, certo? Eu preciso determinar se essa função é crescente ou decrescente, porque eu só posso aplicar se a função no intervalo em que a função é decrescente. Bom, essa função aqui, como eu estou começando a série do 1, no intervalo de 1 até mais infinito, essa função aí ela é contínua. Maravilha. Então, a parte da continuidade do teorema está satisfeita. Eu preciso determinar se ela é decrescente nesse intervalo. Então, vamos verificar se f é decrescente nesse intervalo. Muito bem. Eu posso verificar se a função é decrescente no intervalo, verificando se a primeira derivada dela é negativa nesse intervalo. Gente, isso é lembrando o cálculo 1, se vocês não lembram, tem alguma dúvida, voltem lá nas aulas de cálculo 1, no caderno de cálculo 1 de vocês e dá uma olhadinha. Então, eu vou usar o teste da primeira derivada. Então, eu preciso calcular a derivada dessa função. Muito bem, essa é um quociente, vamos aplicar a regra do quociente. Então, a derivada do de cima, o de cima é o ln. A derivada do ln de x é 1 sobre x, então a derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Então, isso aqui ficou 1 menos ln de x sobre x ao quadrado. Então, a função vai ser decrescente quando a primeira derivada é negativa. Mas a primeira derivada ser negativa, então a primeira derivada é menor ou igual a zero, quando e somente quando 1 menos ln de x sobre x ao quadrado for negativo. Vamos analisar. Eu tenho um quociente, 1 menos ln de x dividido por x ao quadrado. Esse quociente ele é negativo quando o numerador e o denominador têm sinais contrários, certo? Eles têm que ter sinais opostos.
Só que o denominador, x ao quadrado, nunca é negativo. O número ao quadrado, na pior das hipóteses, é zero. Mas como eu estou dividindo por x quadrado, também nem zero vai poder ser. Então, significa que a parte de baixo é sempre estritamente positiva. Então, para o quociente ser negativo, isso acontece somente quando o numerador é negativo. Então, 1 menos ln de x tem que ser menor que zero. Então, eu tenho que resolver essa inequação logarítmica. Então, significa que menos ln de x é menor que menos 1. Então, ln de x tem que ser maior que 1. Se eu aplico o exponencial dos dois lados aqui, eu vou ter que x, que é exponencial de ln de x é x, porque exponencial e ln são funções inversas uma da outra, e exponencial de 1 é a própria exponencial. Isso significa que a minha função f só é decrescente do e para frente. Só que lembrando que o e é 2,7 alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Então significa que até lá a minha função ela não é decrescente. Muito bem. Então f, a conclusão é f é decrescente quando x for maior que e. Bom, mas e quando x for menor que e? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar minha série em alguns pedacinhos. Olha só. Lembra que eu falei que eu não precisava começar o teste da integral não necessariamente do 1? O que eu vou fazer? Eu vou quebrar minha série nos caras que estão antes do e do e para frente. E eu vou usar o teste da integral do e para frente. Só que como eu estou trabalhando com números naturais, o próximo natural que é maior que o e é o 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar minha série, que vai de n igual a 1 até infinito, de ln de n sobre n. O que acontece quando n igual a 1? Quando n igual a 1, eu vou ter ln de 1 sobre 1. Quando n igual a 2, eu tenho ln de 2 sobre 2. E quando eu chego no n igual a 3, 3 já é maior que e. Então, eu vou deixar do jeito que está a minha série, do 3 para frente. De ln de n sobre n. Para esse pedacinho aqui, do 3 para frente, eu posso aplicar o teste da integral. Por quê? Do 3 para frente, eu já sei que o 3 é maior que o e. Se o 3 é maior que o e, eu já sei que a minha função f ela é decrescente do 3 para frente e eu posso aplicar o teste da integral. Mas você pode pensar, ficou sobrando esses dois termos aqui da série. Mas dois termos na série não fazem diferença na natureza dela. Então, se a série tiver que divergir, não são eles que vão fazer diferença se ela vai divergir ou convergir. É a mesma coisa. Se ela for convergir, somar ou subtrair eles não vai fazer diferença. Muito bem. Então, podemos aplicar agora o teste da integral. Então, pelo teste da integral, eu preciso verificar se a integral imprópria do 3 até infinito de ln de x sobre x dx, eu preciso verificar se essa integral converge ou diverge. Por definição, isso é o limite de t tendendo ao infinito da integral de 3 até t de ln de x sobre x dx. Essa é uma integral que eu vou ter que resolver por partes, então eu vou resolver a integral primeiro, separado, depois eu volto e calculo o limite, tudo bem? Então vamos calcular, deixa isso aqui igual a estrela e daqui a pouco eu volto no estrela. Então vamos calcular a integral de ln de x sobre x dx. Depois eu substituo e aplico o limite. Essa é uma integral que a gente vai ter que resolver por partes. Eu vou chamar... Não, por partes não, mentira. Mais simples que por partes, uma substituição simples. Eu vou chamar u de ln de x. Se o ln de x, o du é 1 sobre x dx, então, portanto, o dx é x du.
Então, essa integral vai ficar, o ln de x eu chamei de u, e o dx eu vi que é x du. Então, isso é x du. Ceifa a vida aqui, isso fica a integral de u du, e isso, então, é u ao quadrado sobre 2. Só que eu não quero minha resposta em u, eu quero em x. Mas o ln de x, então isso aqui é ln de x ao quadrado sobre 2. Muito bem, vou voltar agora na minha integral imprópria. Então, vou voltar no estrelinha. Estrelinha é igual, então, ao limite de t tendendo ao infinito de... Agora tem que aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, ln de x ao quadrado sobre 2, avaliado de 3 até t. Então, isso aqui é o limite de t tendendo ao infinito, de ln de t, tudo isso ao quadrado, sobre 2, menos ln de 3, tudo isso ao quadrado, sobre 2. Só que quando t vai para o infinito, ln de t vai para o infinito, o quadrado do infinito vai mais para infinito ainda, e infinito dividido por 2 ainda dá infinito, então esse limite aqui não existe. Esse limite é mais infinito. Isso significa, portanto, que a minha integral imprópria, que é a integral de 3 até mais o infinito de ln de x sobre x dx, significa que essa integral aqui diverge. Mas pelo teste da integral, se a integral diverge, a série diverge. Então, isso significa que a série de n igual a 3 a infinito de ln de n sobre n, essa integral diverge. Bom, se ela já diverge do 3 para frente, a hora que eu somo os outros dois termos que eu deixei para fora, com certeza ela vai divergir mais ainda. Então, isso significa que a série de n igual a 1 a infinito de ln de n sobre n, essa série diverge. Certo? Muito bem, ficamos por aqui com o teste da integral. No próximo vídeo nós voltamos com mais testes de convergência para séries. Até daqui a pouco.